Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Amados irmãos, a palavra de Deus nos desperta, nos avisa, nos orienta, nos ensina tudo o que nós iremos passar neste mundo, em fases diferentes, mas todos têm uma certa cota para vencer e não deixar-se ser vencido. No Salmo 19, no versículos 7 a 10, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso é que o analfabeto muitas das vezes torna-se um pregador tão grandioso quanto aquele mais conhecedores da palavra e do idioma do seu país. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, esclarece, nos dá visão, nos dá discernimento para sabermos tio por tio o que Deus está querendo de cada um de nós. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que mel e o licor dos favos. A palavra de Deus é alimento para a alma, para o espírito. O amor de Deus se faz necessário na nossa sobrevivência. Mas há aqueles falsos, enganadores, que a Bíblia nos adverte sobre eles. A Bíblia responde a todas e quaisquer dúvidas que nós tenhamos em nossas vidas. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, vou repetir, é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro tão completo, viu? Sobre a vida, que fala sobre tudo, até sobre ela mesma. Todas as nossas dúvidas podem ser tiradas neste livro, a Bíblia Sagrada. Este livro foi perseguido e procurado por muitos anos, mas ninguém conseguiu aniquilar seu conteúdo. Por isso, hoje a temos nas mãos e precisamos valorizar. Sim. A cada dia os homens estão procurando desvalorizar, desrespeitar, para provar que tudo que ela tem não é verdade. Mas nós vemos os exemplos, as consequências daqueles que desafiam esta palavra. São tristes, comidos de bicho, suicídios e tantas outras coisas. Precisamos ter interesse em entendê-la e compreendê-la, para cumpri-la, para segui-la fielmente os seus passos. Para entender a Bíblia, ninguém entende. Os sábios estão loucos. Não conseguem discernir nem meditar sobre ela. A palavra de Deus, só uma maneira se consegue entendê-la, compreendê-la
devidamente esclarecido. Ora, a presença do Espírito Santo, meu amado amigo, meu amado irmãos, se ela não estiver presente, não há entendimento, não há conhecimento, não há discernimento. Não há nada que possa se entender lendo a Bíblia sem a presença do Espírito Santo de Deus. Só assim, com o Espírito Santo ajudando, teremos sabedoria, discernimento espiritual para entendermos e compreendermos fielmente o que Deus quer que nós saibamos, o que Deus quer que nós entendamos com fidelidade de entendimento, de discernimento e de sabedoria. O que é a palavra de Deus? Dentre inúmeras descrições sobre o que é a Bíblia, encontramos muitas outras que se destacam pela sabedoria dos homens lhes dada por Deus. Em 1 João, ou melhor, em João, que a Bíblia é a verdade. Em João 17:17, santificai-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade vos transformará, vos modificará. A Bíblia não fala apenas a verdade, como também é a própria verdade. É viva e eficaz. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Meus amados, é preciso que nós tenhamos fé, confiança, certeza e a presença do Espírito Santo em cada um de nós. A Bíblia é viva porque ela age atuando em nossas vidas, sendo também eficaz em tudo que faz dar certo e é inspirada por Deus. Foi Deus que a ditou para que os seus escritores as copiassem e constituíssem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é viva, porque ela age, meus irmãos. Está em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Que ela age e dá certo, tudo dá certo, não tem erros. Embora tenha sido escrita por mãos humanas, mas foi ditada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus a eles. Prova disso é que foi escrita em lugares, épocas, línguas e pessoas diferentes. E mesmo assim, ela trata dos mesmos assuntos, sendo coerentes em tudo o que diz, pois apenas um autor e consumador, Deus. É maravilhoso ser cristão. É bênção. Infelizmente, está se cumprindo as profecias e os inimigos de Cristo estão se revelando. Os enganadores, os falsos, os bodes. Eu lembro-me, quando eu era criança, havia lá no bairro um padre, eu não lembro o nome dele, que dizia que os cristãos eram bodes. Eu era criança, houve uma procissão, e eu fui um dos anjos que ficava lá em cima do altar, daquele andor bonito. E o padre, quando dava aquelas aulas para a gente, junto com algumas freiras, dizia que os crentes eram os bodes. E mostrava um texto na Bíblia que dizia que os crentes eram os bodes, porque não seguiam a doutrina católica. Né? É preciso que nós conheçamos a palavra verdadeiramente, porque a utilidade da Bíblia é para diversos assuntos da vida, dando sabedoria e conhecimento ao ser humano em todas as áreas da sua existência. Esta é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que se deve fazer com a Bíblia? A Bíblia, como devemos, como sabemos, como vimos, é verdadeira, é viva, é eficaz, é inspirada por Deus, é útil. Resta então saber o que fazer.
examiná-la. Está em João 5,39. Isso é muito mais do que apenas ler. Devemos estudar com cuidado e procurando respostas para a nossa vida prática. É como uma carta de uma pessoa amada, nos orientando. Nos desejamos reler, nos abrindo o apetite da leitura. Porque muitas das vezes o memorizar há o esquecimento. Mas quando se aprende memorizando, cria-se um alicerce e um computador na nossa mente, que nos dá sabedoria, entendimento, discernimento e conserva a palavra santa em nossas mentes, em nossos corações. E assim seguimos a Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, a Bíblia é uma biblioteca com muitos livros. Devemos aprender a manejá-la. Este precioso livro, sabendo como encontrar os capítulos e versículos. Isso significa ter intimidade com as páginas da Bíblia. Não tê-la apenas como um texto que teria sido escrito especialmente para você. Ela foi escrita para a humanidade, para todo aquele que estava no caminho escuro, obscuro, nessa vida, terra, cão, desengano, desencanto, estreita e escura, para um caminho claro, celeste e de luz. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o caminho em que devemos andar. Quando aprendemos as palavras da Bíblia, ela começa a habitar em nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá cor e significa um coração limpo para praticar e levar a mensagem a toda criatura. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não adiantaria saber o que é a Bíblia sem examiná-la, sem manejá-la, até mesmo decorar. Se não praticamos, tudo será em vão. A Bíblia não tem razão. A Bíblia não tem valor. O estudo da Bíblia deve ser algo muito importante, mas natural. Em uma vida, como sentir o aumento, ou melhor, a necessidade da fome, que vem nos aparecendo, nos castigando a procurarmos o alimento. Assim, deveria ser em cada um de nós a Bíblia Sagrada. Sentir fome para alimentar a alma, o espírito e o corpo. Porque a Bíblia Sagrada é o alimento para o nosso espírito e nossa alma. Se sabemos tudo isso sobre a Bíblia, então chegou a hora de pegar este maravilhoso livro e conhecê-lo. Mas antes, se não pedires a presença do Santo Espírito de Deus, jamais entenderás, jamais compreenderás, jamais serás devidamente esclarecido. Só apenas, unicamente, com a presença do Espírito Santo, seremos capazes de conhecer e nos entregarmos ao Senhor Jesus. Continuem orando pelo Brasil, pelos homens honestos deste país. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.